Boa noite, gente. Venho aqui falar um pouquinho sobre a célula, que é o que a gente está estudando agora em aula. Na verdade, a gente está estudando agora a célula, como ela funciona internamente, por dentro, né? E aí a gente está começando a estudar cada estrutura que forma ela. A primeira estrutura que a gente estudou foi o citoesqueleto, né? Citoesqueleto são filamentos proteicos, né? E essa rede proteica vai ajudar principalmente na armação da célula. Só que ela não tem só essa função. O citoesqueleto, ele possui 4 funções, como posicionar as organelas, já que ele é literalmente uma rede dentro da célula. É nessa rede que as organelas elas se posicionam, cada uma no seu lugar. Outra função é dar formato à célula, né? Principalmente as células que não têm parede celular, como é o nosso caso, né, das células animais. É muito importante essa função do citoesqueleto, senão a nossa célula não teria nenhuma forma específica. E como a gente viu em sala, existem vários tipos, várias formas de célula. Outra coisa que o citoesqueleto é muito importante é porque ele funciona como rota de suporte para a proteína. Ou seja, quando a gente estudou o complexo, o retículo endoplasmático, até aqui eu me confundi. O retículo endoplasmático, principalmente o rugoso, a gente viu que ele vai produzir proteínas e que essas proteínas vão ter que migrar lá para o complexo golgiense. Depois eu vou fazer uma videoaula sobre isso também. Quando elas migram, elas vão usar quem? Vão usar o citoesqueleto como uma rota, um caminho para chegar até o complexo de Golgi. E a última função, né, do nosso citoesqueleto é integrar as estruturas celulares. Ou seja, um exemplo que a gente pode usar já é na segunda parte da minha explicação, que são os microtúbulos. Ou seja, a gente viu que os microtúbulos são feitos de tubulina, que eles vão ajudar aí, claro, na manutenção do formato da célula, mas que eles serão também muito importantes lá na formação de cílios, flagelos e os centríolos, que eu já vou falar a seguir. Mas o que isso tem a ver com a última função, né, do citoesqueleto? É porque os microtúbulos vão formar os centríolos. Se eles vão formar os centríolos, significa que eles estão integrando, formando uma estrutura celular dentro da célula. Então, já explica ali, né, a última função, já é um exemplo que a gente pode usar. Continuando falando aqui, o citoesqueleto ele possui 3 estruturas diferentes. Dependendo da proteína que ele é formado, ele vai ter aí funções diferentes dentro da célula. Só que lembrando que microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos são citoesqueleto. Agora, se esse citoesqueleto ele é composto por uma proteína chamada de tubulina, ele é chamado de microtúbulos. E aí é bem fácil de memorizar, né? Tubulina, túbulos. Agora, se eles são feitos de queratina, aquela mesma queratina que a gente escuta falar sempre, que é bom para o cabelo, para as unhas, essa queratina, que é uma proteína, se for formado por ela, é filamento intermediário. Que aí a gente vai ver que vai estar ligado lá na função de participação na divisão celular, ou seja, para que ocorra a divisão celular, que é uma função lá do centríolo, que a gente vai ver também mais para frente, eu preciso também dessa queratina, dessa proteína. E outra coisa também, o último caso aqui é os microfilamentos. Eles sempre vão estar ligados à formação de movimento. Ou seja, quando a célula vai formar um pseudopódis, ou mesmo manutenção também do formato da célula, ou contração muscular, qualquer tipo de movimento, elas vão usar essas 2 proteínas, a actina e a miosina. Nesse caso, essa já é a função dos microfilamentos, principalmente atuar na divisão celular através da contração, onde a célula vai contrair para que ocorra a divisão
e para isso ela vai usar a quitina e a miosina. Última coisinha, último ponto sobre essa parte de centríolos, agora falando sobre o movimento celular, foi os dois movimentos que a gente viu que a célula tem, né? Um chamado de ciclose, que é o movimento do citoplasma. Eu destaquei em rosa aqui, que é o que eu uso para memorizar. Ciclose e citoplasma, os dois são ci. Então, depois que eu memorizei isso, eu nunca mais esqueci. Então, a ciclose é o movimento do citoplasma. E óbvio, né, o citoplasma está dentro da célula. Agora, quando eu falo de movimentos ameboides, é o movimento da própria célula. Então, aqui eu tenho uma célula e dentro dessa célula eu tenho a movimentação do citoplasma, o que garante aí o transporte das proteínas, das substâncias que vão fluir dentro da célula. Isso seria ciclose, vou botar um ci aqui dentro de ciclose. Agora, se essa célula vai se movimentar, né? Vai se movimentar para quê? Para capturar alimento, ou quem sabe aí mesmo para sua locomoção, se a gente estiver falando de um protozoário, que é um ser vivo, que tem só uma célula. Então, ele usa os movimentos ameboides para fazer justamente isso, para sobreviver. Então, seria movimentos ameboides. Novamente, ciclose é o movimento citoplasma, dentro da célula, e movimentos ameboides é o movimento da própria célula. Depois, a gente foi falando sobre os centríolos, né? Seguindo a apostila, vocês vão ver que é o próximo tema que a apostila traz. Os centríolos, é interessante vocês gravarem que ele só vai ocorrer nas células eucariontes, que são aquelas células que possuem núcleo, e nas células procariontes a gente não tem a presença dessa organela dos centríolos. Uma função do centríolo na célula é referente à divisão celular, que a gente viu bastante. Como é que o centríolo ajuda na divisão celular? Ele vai ajudar fazendo o quê? Orientando a movimentação dos cromossomos. Ele é meio que um organizador que vai estar organizando essa divisão, um cromossomo para cá, um para lá, através do fuso acromático ou mitótico. Lembrando que o fuso acromático não tem nada a ver com o acrossomo, né? Que é a formação da cabeça do espermatozoide, que alguns confundiram sobre isso. O fuso acromático nada mais é do que, quando a célula vai se dividir, ela meio que centraliza todos os cromossomos. E aí, através disso, ela consegue ter uma divisão mais organizada. Então, é uma das principais funções dos centríolos. E ele que vai comandar, que vai dizer que é a hora de dividir. Como ele faz isso? O centríolo está lá no cantinho dele, e quando ele diz que a célula vai se dividir, ele migra para cada polo. E aí, quando acontece isso, a célula sabe que é hora de começar a divisão celular. Depois, outra função também do centríolo é justamente a formação de cílios e flagelos, né? Que até caiu no último trabalho, que falava sobre, para diferenciar os dois, né? Os cílios dos flagelos. Os cílios, gente, eles sempre vão ser em grande quantidade e eles serão pequenos, né? Eu uso o exemplo cílios dos olhos e também a gente tem outros exemplos no nosso corpo. Exemplo, deixa eu pensar em algum. A gente tem os cílios lá nas trompas uterinas que vão trazer o óvulo para encontrar com o espermatozoide e aí possível ocorrer uma fecundação. A gente vai ter também esses cílios lá na nossa traqueia, ajudando a expulsar o catarro, né? Que pode trazer aí complicações para os pulmões. Tem vários exemplos de cílios dentro do nosso corpo. E temos também os flagelos. Os flagelos, eles sempre vão estar em pouca quantidade e eles são maiores. Aí, exemplo que a gente pode dar seria o espermatozoide, que possui um flagelo. E também, outro exemplo de flagelo seria me fugiu o nome.
Ai, agora me fugiu, mas eu falei deles lá nos movimentos ameboides, que é um ser vivo que ele utiliza os flagelos para sua locomoção. Então, ele tem 2 flagelos, tem alguns tipos de algas que possuem esses flagelos, e através deles eles se locomovem. E é isso, essa primeira parte. Tranquilo?